Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta com o Neurociência Aplicada ao Cotidiano para falarmos agora de um assunto um pouco diferente. Esses próximos vídeos vão falar um pouquinho sobre o nosso sistema nervoso e a pandemia que estamos vivendo. O primeiro aspecto a ser abordado será a relação entre o vírus e o cérebro. Muitos nos perguntam sobre isso e os estudos estão cada vez mais trazendo esclarecimentos a esse respeito. Nós vivemos uma pandemia de Covid-19, que é o nome da doença, causado pelo vírus SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 é uma sigla formada pelas iniciais das palavras em inglês coronavírus, que causa a síndrome respiratória aguda grave. O 2 porque já existiu o SARS no passado, que foi o primeiro lá pelo ano 2002-2003. A pandemia causada por este vírus, como o próprio nome do vírus já diz, foi primeiramente reconhecida pelos seus aspectos respiratórios, causador de uma síndrome respiratória aguda grave, com uma pneumonia bastante grave. Com o passar dos meses e o avanço de milhares e milhares de estudos ao longo do planeta, conforme o vírus ia chegando aos países, ia tendo pico de casos e depois seguindo os pacientes curados ou ainda em acompanhamento, foi possível perceber que a doença não é exatamente uma doença puramente respiratória, mas é uma doença muito relacionada a uma inflamação generalizada. Uma doença relacionada a uma inflamação que envolve todo o corpo e, consequentemente, envolve também a circulação sanguínea, ali as respostas do nosso organismo chamadas de resposta imune ao vírus. Existe ali um misto entre o prejuízo causado pelo próprio vírus e o prejuízo causado pela inflamação e pela resposta imunológica exacerbada. E isso tudo junto faz uma doença complexa que envolve múltiplos órgãos. O acesso do vírus aos órgãos se dá por meio da entrada em células, e para que o vírus entre nas células é preciso acesso a um receptor. Para você que está menos acostumado com esse termo receptor nas células, é como se fosse a fechadura da célula que encaixa com uma chave que tem no vírus. O coronavírus, na sua superfície, tem projeções que fazem com que lembre a ideia de uma coroa na microscopia eletrônica. E essas projeções têm ali uma função de interagir com os receptores das células. São receptores que recebem o nome ECA2, receptores que têm esta sigla, porque já são conhecidos há muito tempo com muitas funções diversificadas. O receptor ECA2 é um receptor presente no pulmão, mas com o passar aí dos meses da pandemia, foi possível perceber que ele também está presente em outras células, como nos rins, músculos, intestino, coração e nos neurônios que compõem o nosso cérebro. Então chegamos onde nós queremos, né? O vírus SARS-CoV-2, o novo coronavírus, é capaz de entrar no cérebro, é capaz de, ao chegar no cérebro, acessar, entrar dentro dos neurônios, porque eles possuem este receptor ECA2. Desta forma, o cérebro também é um órgão-alvo do vírus. E nós percebemos isso já desde o começo da pandemia, com a importante descrição dos pacientes sobre a perda de olfato. Nós sabemos que o olfato, ele é detectado no alto da cavidade do nariz,
O ar que entra pelas narinas encontra lá no fundo da nossa cavidade do nariz, na parte alta, projeções de neurônios, pontas de neurônios que detectam as partículas suspensas no ar e nos dão a ideia, então, do olfato. O vírus, ele entra no nariz, ele entra na boca e desta forma ele também se aproxima destes receptores neuronais. Sendo assim, o vírus consegue entrar nos neurônios cujas projeções estão no nariz para sentir o cheiro, para sentir o olfato. Desta forma, nós sabemos que o vírus chega até o cérebro em uma das vias, que é a própria via neural. Talvez você nunca tenha parado para pensar, mas o olfato é a via que mais rapidamente acessa o cérebro, juntamente com a visão. Porque a proximidade da chegada ali das partículas e ativação dos neurônios com a entrada no cérebro é muito grande. A proximidade anatômica entre os receptores do olfato e o bulbo olfatório, que já é um pedaço do cérebro, é uma questão de centímetros. Deste modo, o vírus pode acessar o cérebro, comprometer os neurônios e, com isso, um dos primeiros sinais de comprometimento do cérebro é a perda do olfato. Perder o olfato, no caso da Covid-19, não é igual quando a gente tem um resfriado comum em que a gente está com o nariz entupido, está com muco, com catarro no nariz e desta forma a gente não sente o cheiro normalmente. Perder o olfato, neste momento, para quem está com coronavírus, é uma perda diferente. O nariz não precisa estar escorrendo, não precisa estar entupido, não precisa ter muco. Conversando com pessoas que tiveram a Covid-19 e que tiveram a perda de olfato, eles relatam como algo que nunca sentiram antes, porque não é no nariz, mas é no cérebro a perda de olfato. Esta foi a primeira demonstração de que o vírus chegava no cérebro, e a perda de olfato normalmente se resolve em 2 a 4 semanas, quando o ciclo do vírus, o ciclo da doença, está completo no corpo humano. Assim como a pessoa melhora dos demais sinais, normalmente ela melhora também da perda de olfato. Todavia, existem relatos na literatura de perdas de olfato que não voltaram. Alguns pacientes que já se passaram meses e até o momento ainda não houve a retomada da normalidade do olfato. O cérebro tem plasticidade, potencial de reorganização. Ainda não é possível dizer se essas pessoas nunca mais sentirão cheiro. A plasticidade é capaz de coisas que a gente desconhece e às vezes até nem acredita. Porém, é preciso acompanhar. E você que está assistindo, que está preocupado com a Covid-19, fique atento, porque o sintoma de perder esse olfato, ter essa sensação diferente do nariz entupido, pode ser um sinal de que você está com o coronavírus. Esse sinal é um marcador porque nós temos a doença, não significa que vai ter um tratamento específico para isso. Né? A nossa melhor forma realmente é a prevenção, manter-nos saudáveis com o sistema imune bom, para que a gente possa ter as formas mais leves quando tivermos a Covid-19. Nos próximos vídeos, nós vamos continuar falando sobre outros comprometimentos cerebrais da Covid-19. Até lá!